Olá, bom dia para todos. Um prazer imensamente grande estar hoje aqui na companhia de todos em mais essa atividade da Federação Espírita do Paraná. Conforme aquilo que as obras espíritas nos apresentam, sim, nós somos seres imortais. Somos espíritos que, embora tenhamos tido um princípio a partir da criação de nosso Senhor, de Deus, temos, na verdade, uma característica essencial conferida pelo nosso Deus, o dom da imortalidade. Apesar de termos tido um princípio, não temos fim. Iremos viver para todo sempre, fazendo com que nós percebamos que o nosso destino é atravessarmos as eras e os tempos, permanecendo no processo de viver e de existir, do ponto que somos criados por toda a eternidade. Esse princípio extraordinário da chamada imortalidade da alma tem como resultado um processo muito interessante. É que a doutrina espírita, ao mesmo tempo que nos assevera que somos espíritos imortais, traz uma consequência dessa lógica ao nos afirmar que Deus, ao criar os espíritos, apontou como destino das suas histórias de vida, apontou como resultado do processo do existir e da grandeza das nossas potencialidades, que todos nós, indistintamente, somos espíritos marcados para um encontro com a felicidade. Não existe, no dizer do Espiritismo, a possibilidade de que algum espírito, de que alguém possa se conduzir na vida, se consagrando durante o processo de crescimento na direção da imortalidade, a uma condição que nos leve a um processo de sofrimento que não resulte na grandeza final do espírito. Não. Todos os espíritos, até mesmo aquele que se encontra mais equivocado, até mesmo aquele que possui dentro da sua história de vida uma sequência de equívocos, de erros, de tropeços, esse que possa ser considerado por nós como o ser mais abjeto que a Terra já conheceu, esse também é uma alma marcada para ter um encontro com a felicidade. Mas como isso acontece? Como que isso se dá? De que maneira que os espíritos imortais podem ter em si a capacidade de compreender que vão ser inscritos no livro da vida como sendo aqueles que são consagrados para a felicidade? A doutrina espírita nos assevera que a característica essencial dos espíritos evoluídos, que o ponto essencial para garantir aos homens, aos espíritos, a felicidade é o dom de amar. É impossível sermos felizes sem o amor. É impossível que os espíritos alcancem a condição de felicidade espiritual sem experimentarem o amor. O amor é um determinismo divino e somente a partir do momento em que o espírito se identifica com o amor em plenitude é que ele consegue gozar a felicidade reservada para as almas superiores. Isso nos leva ao raciocínio de que, se nós temos um destino com a felicidade, se nós temos uma rota para seguir, que nos impulsiona na direção de sermos cada vez mais capazes de amar, nós vamos observar que nós, em verdade, não temos essa grandeza. A mais sublime das almas que podemos imaginar sobre o planeta Terra, entre aqueles que renteiam conosco, entre as dores do mundo, não possuem a sublimidade efetiva da perfeição. Como poderiam, então, os espíritos alcançarem a condição de plenitude, trazendo tantas dificuldades, tantos dramas dentro de si? Qual é o roteiro que a doutrina espírita apresenta para que uma alma imperfeita, que tem a existência para todo o sempre, possa sublimar o seu coração a partir do momento em que nós percebemos a distância que temos hoje das circunstâncias que nos encontramos em relação à perfeição que precisamos alcançar, a vivência do amor que precisamos ter para sermos identificados como espíritos felizes. É sobre essa questão
que nós iremos conversar hoje. Qual a metodologia existente na lei divina, conforme asseveram as obras espíritas, que pode garantir aos espíritos o dom de sublimarem o seu próprio eu e de alcançarem a plenitude do ser, de maneira que eles consigam, à medida que o tempo passa, serem cada vez mais identificados com o bem e com o amor que Deus deseja que nós vivamos? A resposta para essa pergunta, que na verdade está em O Livro dos Espíritos, na questão 166 da obra, nós encontramos quando nós nos debruçamos sobre o próprio fenômeno da vida, quando nós observamos o que acontece conosco. Porque apesar de sermos seres imortais, apesar de sermos espíritos que de certa maneira conhecemos o mundo espiritual antes da nossa encarnação, somos espíritos que ao renascermos entre os homens, ao vivermos entre as criaturas humanas, experimentamos o processo da vestimenta de um corpo carnal. Experimentamos um processo reencarnatório no qual, através dos vários momentos sucessivos da gestação que nos deu origem, nós vamos sofrendo um processo de apagamento progressivo das nossas lembranças. O espírito, à medida que ele vai se enraizando no corpo para iniciar uma nova existência corporal, ele vai, de certa maneira, como que morrendo para o mundo espiritual para renascer entre o mundo carnal. E por esse motivo, à medida que a gestação vai se desenvolvendo, nós vamos perdendo as lembranças do mundo espiritual. Vamos perdendo a lucidez do que éramos antes do nascimento, num processo progressivo que a doutrina espírita chama de esquecimento parcial do passado. Nós, quando nascemos, portanto, entre os homens, perdemos muito da nossa compreensão espiritual. Esquecemos boa parte daquilo que fomos. Guardamos uma intuição dos nossos pendores, das nossas simpatias, das nossas antipatias, mas uma visão mais nítida, uma visão mais objetiva de quem fomos, que nome tivemos, onde vivemos, isso como que se apaga da nossa memória, pelo menos na grande maioria daqueles que vivem no planeta. Em função desse fato, portanto, a vida material nos toma, e nós vivemos entre os homens como se fôssemos apenas matéria. Aqueles de nós que não nos voltamos para a vida espiritual, aqueles de nós que não conseguem perceber a dimensão espiritual da vida, que não sublima o seu ser, que não ouve os convites que as diversas religiões nos fazem na direção do bem, que não ouve seu mundo íntimo, sua própria consciência e que não percebe o desdobramento da necessidade do desenvolvimento moral no mundo físico, acaba sendo atraído pelas sugestões das condições do mundo terreno. Acaba sendo atraído por uma série de convites equivocados que o materialismo nos faz, afastando os nossos corações de uma mudança efetiva de conduta, promovendo nas nossas almas, portanto, um conjunto de dores desnecessárias para o nosso existir. Ao invés de nós, na vida física, andarmos na trilha do bem, nós começamos a cometer uma série de equívocos. E esses equívocos, eles se desdobram em diversos cenários diferentes. Nós, no ambiente doméstico, esquecemos as virtudes que devem ser buscadas na convivência com os familiares. Desenvolvemos mágoas, abrimos feridas, machucamentos recíprocos, aprofundamos as divergências que existem, em algumas vezes atravessamos uma existência inteira carregando dentro dos nossos corações antipatias pelos entes queridos, aversões que se aprofundam e muitas vezes se transformam em ódios dentro dos ambientes familiares. Há aqueles outros de nós que, envolvidos pelos convites da vida material, atravessam a existência envolvido com uma série de vícios desnecessários para a nossa condição humana, arrastando as nossas existências para determinadas experiências profundamente infelizes que destroem o nosso futuro,
que fazem com que, de certa maneira, as perspectivas felizes que poderia se ter para uma determinada existência, elas acabam se desfazendo em função de nós havermos cedido aos diversos convites que os vícios nos propõem, produzindo em nós o esfacelamento de muitas das promessas que nós poderíamos representar. De outro lado, o materialismo nos acena o convite para viver as coisas do mundo, como se nós fôssemos apenas matéria. Vivemos, de certa maneira, voltados para aquilo que o mundo possa nos oferecer, como se a felicidade fosse apenas a felicidade que o mundo pode nos dar. Anestesiados pela visão materialista do mundo, passamos a ter uma postura que, de certa forma, nega os valores espirituais e nos afasta progressivamente de uma mudança de caráter, da vida voltada para as virtudes que deveríamos cultivar e de todo um cenário de propostas que seriam tão interessantes para termos uma vida mais serena, mas assim não procedemos. Agimos na sociedade dando vazão para todas as nossas impulsividades, para todas as nossas dificuldades emocionais, agredindo, ofendendo, criando inimigos na vida pública, fazendo uma série de ações profundamente diversas daquelas que nós deveríamos buscar durante a nossa vida física. E como se tudo isso não bastasse, como se os conflitos familiares não fossem suficientes, como se os dramas relacionados aos vícios não fossem também uma fonte de sofrimento e o cultivo das nossas imperfeições morais produzissem em nós ainda um conjunto de dores na vida de relação na sociedade, nós ainda desrespeitamos o nosso próprio corpo. Criamos uma série de condutas para nós, e que nos infelicita profundamente, desenvolvendo de nós para conosco mesmo o dissabor pela vida, o amargor pelo existir, a sensação de que a vida não vale nada, de que, como nós temos uma leitura apenas material da existência, a vida se enche de vazios, e nós nos percebemos, muitas vezes, vivendo dentro do chamado vazio existencial. A falta de um propósito de existência, a falta de um objetivo maior para as nossas vidas que pudessem oferecer para nós dimensões mais extraordinárias para os nossos dias. Em função dessas circunstâncias, nós muitas vezes nos amargamos durante os nossos dias, vivendo os quadros sombrios da depressão, com raias levando as nossas vidas na direção do suicídio, na direção de uma série de experiências absolutamente desnecessárias no grande concerto da vida ao qual nós fomos chamados para viver. Mas o que acontece conosco, com todos nós, à medida que a vida vai se processando dentro das nossas existências? Nós vamos descobrir que, assim como todos os demais, a morte vai chegar para nós também. Sim. Vivemos a vida como se fôssemos apenas matéria. Vivemos a vida esquecidos da vida espiritual. Mas chega um dia, a depender de cada um, da circunstância de cada um, no momento particular de cada um de nós, em que a morte vem e nos colhe nos seus braços. Quando o fenômeno da morte acontece e nós nos vemos transferidos do mundo físico para o mundo espiritual, oh, que surpresa extraordinária! Nós voltamos ao mundo dos espíritos como se de nada lembrássemos. O fenômeno do esquecimento do passado, a anestesia que o materialismo produziu em nós, a influência do corpo sobre as dimensões do espírito, nos fizeram esquecer o que éramos. Nos fizeram ter a percepção de que nós éramos apenas corpo. E exatamente por isso, quando nós retornamos ao mundo espiritual, 5 são as nossas descobertas que vamos fazer novamente. São 5 redescobertas que nós fazemos ao chegar no mundo espiritual.
são redescobertas porque nós já sabíamos disso. Isso já era conhecido. Nós somos espíritos imortais. Essa não é a primeira vez que nós descemos ao mundo físico. Não é a primeira vez que nós tomamos um corpo de carne. Não é a primeira vez que essas coisas acontecem conosco. Mas o mecanismo da vida, o aspecto grosseiro do corpo que vestimos, apagou de nós boa parte das nossas percepções. E quando chegamos ao mundo dos espíritos, temos 5 grandes surpresas e vamos relembrar coisas que já sabíamos, mas que o tempo nos riscou da memória. A primeira grande redescoberta que nós fazemos quando chegamos ao mundo dos espíritos não podia ser outra. A primeira grande redescoberta é relembrar que a vida continua. Todas as religiões da Terra, absolutamente todas, desde as mais remotas, desde aquelas que estavam no período pré-histórico da humanidade, todas, no norte, no sul, no oriente e no ocidente, novas ou antigas, todas sem exceção, afirmaram para o homem que a alma existia. Nós não podemos alegar que tenhamos vivido na Terra em algum lugar onde não se sabia que o homem possuía uma parte espiritual. Sim, essa notícia, ela foi propagada em todos os lugares do planeta, em todas as épocas, para que ninguém pretextasse ignorância e para que o consolo da imortalidade não enlouquecesse as criaturas diante das amargas circunstâncias relacionadas às perdas dos entes queridos. A certeza da imortalidade deveria ter sido um grande consolo para as nossas almas, mas nós não buscamos isso. Acabamos nos emaranhando na vida e esquecemos que somos um espírito. Então, a primeira grande descoberta: meu Deus, eu continuo existindo. Eu sou, na verdade, um espírito. Eu não era o corpo que eu pensava. Eu sou uma alma que, agora despida do corpo, me tornei um espírito. Eu sou um espírito imortal. Eu vou viver agora uma nova realidade. Sim, meu Deus, eu deveria ter feito uso diferente do meu tempo. Eu vou descobrir que eu deveria ter tratado as experiências da vida de maneira distinta. Quando eu me dou conta do amargor daquilo que eu fiz, quando eu percebo as experiências que eu perdi, as chances que escaparam por entre os meus dedos, as possibilidades de ser útil e que elas foram perdidas, os amores que eu não cultivei, os dramas que eu mesmo produzi, as dores que eu busquei para mim mesmo, o quanto isso dói perceber que nós mesmos fomos o artífice da nossa própria desgraça. Quando nós, portanto, chegamos ao mundo espiritual, nós temos uma primeira grande surpresa. Eu continuei a existir. E descubro uma segunda grande coisa. Relembro um ponto também muito importante. A descoberta de que eu não fui tão bom quanto eu pensei que eu fosse. Sabe, quando nós estamos na vida física, nós acabamos julgando as nossas vidas pela ótica material. Então nós tomamos decisões baseadas na ideia de que nós somos o corpo e não o espírito. Por conta disso, eu tomo decisões na vida e acho que eu estou certo porque a minha ótica é a vida física. E eu digo assim: não, fulano não merece perdão. Não, ele não merece isso. E eu faço um movimento de vingança em relação a uma outra pessoa. Para outro caso, eu digo: aqui me interessa a vida dos outros, quero nem saber. Cada um que cuide da sua, eu vou cuidar da minha. E deixo as oportunidades de fazer o bem passar.
Quando eu estava na vida física, eu achava que eu estava certíssimo. E eu dizia assim, fulano não fez comigo? Então agora é a hora dele provar o que ele fez. Eu vou devolver o que ele me fez. E nós, então, tivemos uma série de oportunidades, várias janelas que a vida abriu para nós, para que nós atravessássemos, através dessas oportunidades, para viver novas experiências e fazermos uma fratura da nossa história infeliz e inaugurarmos um novo rumo, e nós perdemos essa chance. A segunda descoberta, portanto, é saber que eu não era essa alma tão maravilhosa que pensávamos que éramos antes da nossa desencarnação. O travo de perceber que eu não sou tão bom quanto eu pensei que eu fosse, produz nos espíritos muitas vezes a sensação de que eles são de fato almas extremamente sofridas, faz com que os espíritos percebam que nós não somos as entidades maravilhosas que pensávamos que poderíamos ser. Vamos descobrir no nosso existir as dores tomando conta do nosso coração. E então vamos nos dar conta que no mundo espiritual nós temos duas bagagens. Uma mala de todas as coisas boas que nós fizemos e uma segunda mala das coisas ruins que nós realizamos. Nessas coisas ruins estão dois compartimentos dentro dela. O mal que fizemos e, numa outra parte dessa mala, o bem que deixamos de fazer. Do lado de cá, o bem que fizemos, que costuma ser uma malinha menor, e o mal que fizemos, uma mala maior. Nessa mala maior, onde está o mal que fizemos e o bem que deixamos de fazer, nesse espaço estão todas as experiências relacionadas com o desamor. Tudo aquilo que está relacionado com o desamor dos homens está na mala que contém os nossos equívocos. E exatamente pelo fato de eu perceber a extensão dos meus delitos e das minhas culpas, eu começo a experimentar um movimento interior muito forte. Eu fico esperando que existam juízes no mundo espiritual que promovam em mim uma sentença aonde eu encontre efetivamente a responsabilização pelos erros que eu cometi, pelas oportunidades que eu deixei escapar. Só que esses juízes não vão aparecer. Essa é a terceira redescoberta das nossas vidas. A terceira é descobrir que não há julgadores externos, que não há juízes do lado de fora para nos julgar em cima daquilo que fizemos. Onde estão os nossos juízes? Estão dentro de nós. A questão 621 de O Livro dos Espíritos nos assevera que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Portanto, é no interior do nosso ser, na intimidade do meu eu, na porção mais profunda da minha personalidade, que eu vou encontrar as características essenciais do meu proceder para poder julgar aquilo que eu fiz e identificar o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Quando nós percebemos que os juízes não estão fora, estão dentro, nós vamos ter a percepção de que somos nós mesmos que vamos estabelecer a sentença para os nossos corações. É essa leitura, essa visão de que nós somos os artífices da nossa história, que vai fazendo com que o espírito se reencontre com aquilo que falávamos no começo. É impossível ser feliz sem amar. É impossível ser uma alma grandiosa carregando uma mala tão pesada de equívocos. É impossível que o espírito respire a liberdade e a felicidade interior se ele não traz na intimidade do seu ser as suas questões resolvidas. Ele, portanto, percebe que ele precisa necessariamente mudar. Porque se ele não mudar a maneira de ser, ele não consegue acessar o amor. Se ele não acessa o amor, ele não alcança a felicidade. Se ele não alcança a felicidade, ele se consagra ao sofrimento. Então, o desejo do homem de parar de sofrer,
A necessidade do espírito de ser feliz empurra o espírito necessariamente a um processo de mudança. Ele precisa, portanto, abandonar as imperfeições que ele tem para que ele possa experimentar, tanto quanto lhe seja possível, um pouco da felicidade que está reservada para os espíritos identificados com o bem. E é dentro dessa dinâmica, desse esforço que nós temos que empreender para abandonar as nossas imperfeições morais, que os espíritos no mundo espiritual, fazem o seu grande processo de mudança interior. Eles começam a rever seus valores e começam a dizer: eu não deveria ter feito o que eu fiz. Eu deveria ter sido mais fraterno. Eu deveria ter cuidado mais daqueles que Deus me deu como familiares. Eu deveria ter me esforçado para abandonar os vícios que o mundo acenava para mim como uma possibilidade de felicidade. Eu devia ter revisto, antes de desencarnar, o que eu fiz com todos aqueles que na vida social, no meu ambiente de trabalho, na minha vida de relações, fora do meu lar, eu tive a oportunidade de ter a chance de conviver. Eu preciso rever a minha maneira de ver a vida, a forma como eu me conduzi durante o meu existir e, fundamentalmente, revisitar na intimidade do meu ser os meus conceitos de vida sobre mim mesmo, observando o que fiz do meu corpo, como foi que eu tratei o corpo que me foi concedido, as questões que eu trago dentro de mim, os dramas que eu possuo na intimidade da minha alma, os vazios que eu tenho de angústia, de solidão, de falta de fé, precisam ser tratados para que eu saia desse estado de sofrimento e comece a experimentar a felicidade dos justos. E assim, o espírito vai iniciar um processo de mudança. E aí vem a quarta redescoberta que ele faz. A quarta redescoberta é que é possível mudar no mundo espiritual. Sim, é possível, claro. Os espíritos podem evoluir lá no mundo espiritual, sem dúvida nenhuma. Eu posso decidir na minha vida fazer uma mudança, perdoar uma pessoa que me agrediu, dizer que eu agora mudei de propósito, que eu tenho propósitos superiores na minha existência. Sem dúvida nenhuma, é lógico que pode. A gente observa vários espíritos presentes na literatura espírita dando claras evidências do seu mecanismo de evolução, mesmo estando no mundo espiritual. Um exemplo clássico disso é a figura de André Luiz, que no primeiro livro da sua coleção, Nosso Lar, está numa condição sofrível, e se você for acompanhando o progresso que ele desenvolve no mundo espiritual, é notável. Então, é possível avançar no mundo espiritual? Sim, é possível crescer no mundo espiritual. Mas eu não tenho garantia se eu mudei. Não há garantia. Não existe a garantia porque eu não tenho certeza se eu realmente perdoei alguém. Porque estar no mundo espiritual, perceber que eu me equivoquei, perceber que a pessoa com quem hoje eu tenho uma relação no mundo espiritual que me prejudicou no mundo físico, hoje eu consegui perdoar, será que perdoou de verdade? Será que a gente de fato perdoou esse indivíduo? É verdadeiro o meu perdão ou ainda tem traços de mágoa, traços de ódio e de desamor na minha relação com esse companheiro? Só existe uma forma de saber se realmente a minha mudança foi real. Só existe, segundo aquilo que o Espiritismo diz, uma única maneira do espírito tirar a prova real da sua mudança. Ele pode fazer a evolução no mundo espiritual? Pode. Mas eu não tenho convicção se ele mudou. Agora, usando dessa ferramenta da lei de Deus, eu comprovo que houve a mudança. Porque essa ferramenta concede ao espírito a possibilidade de ter a certeza que verdadeiramente as suas convicções se enraizaram na parte mais profunda do seu eu. Esse mecanismo se chama reencarnação.
é através do fenômeno do retorno do espírito à vida corporal que eu terei a oportunidade de provar a mim mesmo que aquilo que eu disse que eu mudei é verdade. E como prova? Como que a reencarnação prova que você mudou? É porque do lado de lá, vivendo entre os espíritos, eu sei da vida imortal, eu sei que Deus existe, eu sei que existe reencarnação, eu sei de tudo que se passa no mundo espiritual e, portanto, é muito claro para mim que eu tenho que ter uma conduta vocacionada para os valores do espírito. Mas se esses valores que eu estou dizendo que eu agora adotei para mim não estiverem na profundeza do meu ser, a reencarnação revela. Porque ao realizar o processo reencarnatório, ao descer novamente para vestir um corpo de carne, nós vamos novamente experimentar aquela gestação do começo, aquele fenômeno da embriogênese, em que progressivamente o espírito vai perdendo a lucidez, vai se desaparelhando das suas crenças para ficar no mundo físico apenas com as verdades verdadeiras que existem no interior do seu coração. Aquilo que ele pensa que ele é, vai se apagar durante a gestação. As nossas crenças, que estão apenas naquilo que poderíamos chamar a pele do espírito, vão se apagar. No momento em que iniciar a gestação, que nós formos passando pelo processo de adormecimento progressivo, as nossas convicções, que são apenas intelectuais e que não estão verdadeiramente alicerçadas no nosso íntimo, não nascerão conosco. Então, quando o espírito renasce, ele tem a chance de provar se ele de fato mudou ou não. Porque é aqui, com o esquecimento parcial do passado, que nós teremos a oportunidade de saber se as nossas almas efetivamente aprenderam o que tínhamos para fazer ou se não tínhamos aprendido ainda. Ou seja, a nossa quarta redescoberta acontece aí. Eu descubro que eu preciso voltar. Voltar, além de garantir ao espírito a possibilidade dele provar se ele está certo ou errado, porque ele vai provar se ele conseguiu de fato mudar, e se ele tem convicção das suas mudanças, permite ao espírito também ganhar tempo. Porque em uma única existência eu posso ganhar uma convicção de virtudes muito grande. E essa convicção de virtude no mundo espiritual demoraria muito mais tempo para se consolidar em mim. Então ela é ótima, pela possibilidade que nos confere de, num tempo mais curto, ter a chance de nós provarmos que transformamos as nossas vidas e podemos voltar ao mesmo cenário de antes para fazer certo aquilo que fizemos errado das vezes anteriores. Dentro desse aspecto, o espírito, ao perceber a necessidade da reencarnação, ele diz: é isso que eu preciso para mim. Eu quero voltar. Eu preciso voltar, porque só a reencarnação pode conferir a mim a chance de eu poder reencontrar a minha história e fazer efetivamente a minha realização espiritual do meu encontro com a felicidade. E quando ele toma essa decisão para retornar ao mundo físico, a partir dessa quarta redescoberta no mundo espiritual, a necessidade do retorno, ele se depara com a quinta e última das redescobertas. Não é fácil voltar. Não é fácil. Não é uma coisa que aconteça da noite para o dia. Não é assim. Eu quero voltar. Muito bem, amanhã você já está iniciando o seu processo reencarnatório. Não funciona desse jeito. Por quê? Porque a reencarnação, ela exige um processo de planejamento muito grande para permitir um aproveitamento efetivo das experiências que o espírito vai viver na Terra. Nós não temos, portanto, nesse processo da reencarnação, uma solução de pronto para que o espírito imediatamente assuma uma condição de reencarnante e em 9 meses já esteja entre os homens. O mais esperado para acontecer
é um processo de planejamento espiritual que vai se desenhar antes do seu renascimento para promover uma possibilidade de que essa encarnação seja bem mais proveitosa para o espírito. Tratando desta questão do chamado planejamento reencarnatório, que é a grande surpresa final no mundo espiritual, ou seja, não é fácil voltar, nossa quinta redescoberta, a gente precisaria passar por um período para poder voltar. André Luiz, falando sobre isso, divide os planejamentos espirituais em dois grupos. Ele chama um grupo de planejamento reencarnatório de interesse individual, que são os planejamentos que são feitos para indivíduos que, ao reencarnarem, as suas histórias de vida estão muito mais relacionadas com o seu próprio eu. São espíritos mais vinculados com a sua própria história. Eles não têm uma relação grande com um grupo social em seu derredor. Quem seriam esses na prática? Por exemplo, espíritos ainda muito iniciantes que estão começando, se ensaiando para a vida física, as suas primeiras existências corporais, ainda sem muitos vínculos espirituais com o passado, sem uma história muito marcada de experiências, sejam elas fracassadas ou não, do ontem. São como que crianças espirituais se ensaiando na vida, começando as encarnações em comunidades mais simples. Esses são espíritos que as suas encarnações, elas estão muito mais focadas no que eles podem oferecer para eles mesmos, no mundo das provas que eles vão viver, porque até o processo expiatório deles ainda é mínimo, então eles estão muito mais na contingência da prova. Um outro grupo, que também está relacionado com as questões das encarnações de interesse individual, são os indivíduos que, embora não sejam iniciantes, trarão no processo reencarnatório limitações tão profundas na questão do corpo físico que eles não terão muito impacto na vida das outras pessoas. Aquela encarnação, ela tem muito mais foco nele para ele mesmo, porque ele não terá uma relação coletiva de influência em outras vidas em derredor dele. Então acaba sendo mais uma encarnação de interesse individual. E quem seriam aqueles do interesse coletivo? Aqueles do interesse coletivo são todos de nós que, ao reencarnarmos, teremos uma possibilidade de influenciar outras vidas em redor de nós. Vamos ter a possibilidade de experimentar, pela nossa vivência, o dom de interferir na vida de muitas pessoas à nossa volta. Exemplo, uma professora. Nossa, como ela poderá influenciar a vida de centenas, de milhares de pessoas, na medida em que essa professora vai ter na sua vida profissional a chance de atuar sobre a vida de muitas crianças que estarão com elas. Um servidor público? Sem dúvida nenhuma. Um médico? Sim. Um enfermeiro? Sim. Um técnico de enfermagem? Um professor de maneira geral? Alguém que atua na sociedade interferindo em muitas vidas? Um sacerdote? Um agente político? Todos esses indivíduos terão forte influência na sua relação com outras vidas. E na medida que nós percebemos que a nossa maneira de agir interfere na vida de muitas pessoas, nós estamos inclusos na condição de encarnação de interesse coletivo. Mas vamos para frente. Do que consiste efetivamente esse planejamento espiritual? Ele consiste das balizas básicas, mestras, daquilo que nós iremos viver durante a existência física. Não é um roteiro pormenorizado de tudo que vai acontecer conosco a cada dia, a cada hora, a cada minuto, mas é apenas o alinhavo principal daquilo que nós teremos na encarnação. E para que a gente possa encontrar o mecanismo efetivo do processo reencarnatório, nós vamos perceber que o planejamento da nossa reencarnação, ele passa fundamentalmente por 3 pontos essenciais. Reencarnar é reencontrar. Reencarnar
é revisitar as histórias do ontem e no hoje, é ter a possibilidade de reconstruir a sua história num novo cenário em que nós retomamos a nossa mesma história. Há um equívoco, muitas vezes, dentro de doutrina espírita, quando alguns, dentro do movimento espírita, melhor dizendo, dentro do movimento espírita, quando considera que nós temos várias vidas. Não é verdade. Nós temos uma única vida, mas essa única vida tem várias existências corporais, porque as existências elas são solidárias entre si e elas têm uma articulação de maneira que o grande propósito delas é permitir com que o espírito cresça. Então não dá para você pensar assim, encarnação passada eu era pintor, não gostei. Agora eu quero ser médico. Não funciona assim. Ou seja, você não vai vivendo pulando de história para história como se não existisse um encadeamento entre essas várias existências. Elas são conectadas, porque existe o fio invisível da presença de Deus no mecanismo do processo reencarnatório. Então, nós vamos reencarnar para termos efetivamente a chance de encontrarmos 3 experiências distintas. Nós vamos encarnar para vivenciarmos provas, expiações e missões. O que são as nossas provas? São as experiências que se nos apresentam e que desenvolvem a nossa potencialidade. Eu nunca fui pintor, preciso aprender isso, então eu preciso desenvolver essa potencialidade. Eu nunca tive a chance de viver uma existência como médico, é uma possibilidade. Então, de acordo com a necessidade de crescimento do espírito e com o mérito que ele tem, e observando o fio das outras existências, é possível que você aponte determinadas profissões para o desenvolvimento do espírito. É lógico que elas precisam estar conectadas com o passado. Eu não posso dizer, eu queria ser médico, mas a pretexto de quê? Porque eu quero. Não funciona. Tem que ter uma lógica para que isso aconteça. Mas as provas são as experiências que o espírito passa e que não tem nenhuma raiz espiritual anterior que as justifique de maneira amarrada, mas pela necessidade do progresso. Eu digo, por exemplo, eu gostaria muito de renascer na Amazônia. Gostaria de estar nesse lugar, de conviver nesse lugar. Então você é encaminhado para ver uma experiência que nunca viveu, mas tem um propósito para isso. Mas para que você vai renascer lá? Para provas, mas o que você vai fazer? É uma prova porque não tem vínculos anteriores, mas essa decisão ela tem uma forte conexão com as histórias do passado, justificando que eu vá para lá. É uma prova, mas ela está mesclada de justificativas em função da necessidade de crescimento que o espírito possui. Essas seriam as provas, as circunstâncias que dizem respeito ao alargar de conhecimentos, ao avançar no saber do espírito. Há um segundo tipo de experiência, muito comum na Terra, chamadas de expiação. As expiações são as experiências nas quais os espíritos reencontram a sua própria história. Nós vamos encontrar aquilo que fizemos, os equívocos que cometemos, as fragilidades que trazemos de outras existências, naquilo que fizemos de equivocado, volta a comparecer novamente na existência atual. Joana de Ângeles, nesse particular, diz uma coisa muito interessante para nós. Ela diz que Deus é tão extraordinário que quando o espírito erra, ele não diz assim, ok, errou, volta, repete a cena, porque se fosse assim, nós repetiríamos a cena e certamente cometeríamos a mesma falta. Então, o que diz Joana? O espírito errou. Então, ele vai para o mundo espiritual, passa um período para refletir, volta, tem uma nova infância, uma nova família, uma nova orientação, reforça-se os pontos que ele foi frágil. Está preparado? Tá? Agora sim, volta para a cena para ver se vai sair melhor da segunda vez. Então, há toda uma preparação maior do espírito para que ele tenha mais chance de êxito numa nova empreitada. As expiações, que são muito frequentes no nosso mundo, dizem respeito às experiências do ontem, que eu não me saí bem, experiências que eu não consegui dar a boa solução, aquelas que fizeram parte da minha mala pesada, o bem que eu não fiz e o mal que eu pratiquei. Essas vão se constituir
nas minhas expiações. Porque eu preciso reviver as histórias que eu me saí mal, para que eu consiga agora mostrar que eu me saio bem. E por que eu vou me sair bem? Porque foi isso que eu disse antes de renascer. Eu disse, não, eu agora mudei. Não, eu agora perdoei. Agora pode me dar essa experiência que eu não vou cair. Eu já aprendi. Então volta ao cenário. Nós voltamos a experimentar as experiências do passado num novo ambiente no qual nós vamos ter a chance de mostrar a nós próprios e absolver a nossa própria consciência, apresentando para nós mesmos que agora nós estamos aptos para prosseguir para novas lições. Expiação seria basicamente isso. E há um terceiro tipo de experiência na Terra, a missão. Ah, mas não é possível, nós somos espíritos tão comprometidos. Missão. Missão é para espírito superior, não é verdade. Viver uma vida prioritariamente como missionário, isso realmente é para os espíritos superiores. Mas nas nossas existências, nós temos uma parte que é prova, que são as experiências novas, temos uma parte grande, que são as nossas expiações, que dizem respeito ao equívoco do passado, mas tem um pedaço do nosso eu, que são missões. Nós temos missões? Temos. Tudo que nós fazemos por amor. Tudo aquilo que nós fazemos e que nos dá prazer de fazer, de ensinar aos outros o que fazemos, de deixar um contributo na vida dos outros, é missão. Questão 582 e questão 583 de O Livro dos Espíritos falam que paternidade, maternidade são missões. Ora, você receber um espírito, cuidar, ensinar e ter amor por eles, é um processo missionário. Receber um espírito para você guiá-lo pela vida. Meu filho, não faça assim, vá dormir, escova o dente, vai estudar, volta, não faça dessa maneira. Que eu estou orientando, eu estou nessa hora exercendo um papel de tutor, de mentor encarnado daquela criatura. Esse é um processo do tipo missionário. É uma missão que você recebe de cuidar daquele que você tanto ama. Às vezes, o mecanismo do reencontro de pais e filhos é marcado por uma história muito dolorosa do passado, em que existem desamores, mas existe uma responsabilidade dos pais em cuidar. E tem uma responsabilidade diante disso, mas a depender do agravamento da relação, ela pode realmente se apresentar muito mais como um processo expiatório do que missionário, pelos dramas que o espírito apresenta nas condições que ele tem na Terra. Então é essa dinâmica de prova, expiação e missão que constituem a base do nosso retorno para o mundo corporal. Porém, a vinda do homem à Terra não está desatrelada do seu passado. Estar entre os homens é reencontrar 3 tipos de situações distintas. A primeira delas, o reencontro com o nosso corpo. A segunda, o reencontro com experiências. E a terceira, o reencontro com pessoas. O reencontro com o nosso corpo vai trazer para nós a informação de que o corpo que temos, ele é, na verdade, a síntese de 3 componentes essenciais. A genética de meus pais, a herança do que eu fui e a misericórdia de Deus. O que é a genética de meu pai e minha mãe? A genética de meu pai e minha mãe formou a base do meu corpo, formou as minhas características fundamentais daquilo que sou. Mas eu tenho uma segunda genética, a minha genética espiritual, que diz respeito ao que eu fiz nas encarnações anteriores, os delitos que eu cometi no ontem e que fazem com que, de certa maneira, aquilo que eu cometi de equívoco apareça no meu corpo físico. Se eu fui alguém que prejudiquei muito um determinado órgão do meu corpo no passado, eu trago a tendência de ter esse órgão comprometido no hoje. Eu trago a tendência de apresentar na atual existência uma deformidade, uma malformação congênita, o eclodir de uma doença, porque esse órgão ele vem mais frágil, ele vem mais problematizado do passado e eu trago um corpo físico que não é plenamente saudável. Ou seja, nós vamos encontrar aí a manifestação do ontem, promovendo no meu nascimento a assinatura
da lei de causa e efeito dentro do corpo que eu possuo. Então, se eu fui uma pessoa que cometi graves delitos com o álcool no passado, eu trago a tendência do desenvolvimento de algumas doenças na área do aparelho digestivo, exatamente pelo comprometimento do ontem, e eu no mundo espiritual, vivendo meus processos de culpa, eu mesmo bombardeei o perispírito com as energias negativas. E ele, ao tentar modelar o corpo novo, não conseguiu fazer de maneira saudável. Para ter uma imagem do que isso significa, é como se fosse uma forma de bolo. Quando você faz um bolo, você bota o bolo na forma. Quando você tira o bolo da forma, que forma tem o bolo? O bolo tem a forma da forma. Então, o perispírito é como se fosse a forma que faz o bolo. Mas se essa forma que faz o bolo estiver amassada, e eu fizer um bolo em uma forma amassada, com que forma sai o bolo? O bolo sai com a forma da forma amassada. Então, se o perispírito lá do mundo espiritual tinha uma deformidade na mão, no fígado, no rim, no cérebro, no que quer que seja, a tentativa do espírito de fazer um corpo físico vai produzir energias não tão equilibradas que vão proporcionar alguns mecanismos de mutação do material genético, dando origem a uma série de deformidades que podem provocar, assim, o surgimento das doenças no mundo físico. Então, nós temos duas genéticas, a genética de meu pai e minha mãe, e a minha própria genética espiritual. Mas tem uma terceira componente. Porque eu sou realmente filho do meu pai e da minha mãe. Eu sou. Eu sou filho do meu próprio passado. Mas eu sou também filho de Deus. E ao ser filho de Deus, uma terceira componente se insere para trabalhar a construção do meu corpo físico. Essa terceira componente, que seria a nossa ascendência divina, faz com que, de certa forma, os mecanismos da lei de causa e efeito não alcancem efetivamente uma deformidade no meu corpo físico em função de um propósito superior que eu tenha no meu processo reencarnatório. Como se explicaria isso? Isso se explica em cima das encarnações de interesse coletivo. Quem renasce dentro de uma circunstância de interesse individual recebe da lei uma força muito maior na aplicação da lei de causa e efeito. E aquelas questões que do passado vêm para o presente vão se impingir no corpo como características resultantes do meu mecanismo do processo reencarnatório. Mas quando eu sou entendido como alguém que vem para prestar um serviço na coletividade no bem, que não precisa ser um serviço religioso, mas um serviço no bem, essa mesma lei de causa e efeito, ela recebe o banho da misericórdia e eu renasço, apesar das deficiências espirituais que eu tenho, com o corpo sadio. Mas como? Como? Na medida em que o espírito está formando o corpo e tenta modelar esse corpo dentro de uma estrutura deformada, automaticamente nós vamos perceber a ação dos mentores neutralizando essa energia para que ela não alcance o corpo. Então a criança renasce sadia. A criança renasce com o corpo saudável. E nas reuniões mediúnicas é muito comum os espíritos dizerem: ele deveria nascer doente, ele nasceu sadio, não pode. É o mecanismo da misericórdia atuando dentro dessas circunstâncias. Por que que isso acontece? Porque esse indivíduo traz uma proposta de serviço no bem que justifica esse investimento. Ele vai ser inserido numa condição tratada no livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, como sendo portador daquilo que se chama em doutrina espírita de predisposições mórbidas. Corpo saudável, espírito doente. Eu aposto num corpo saudável na expectativa de que o espírito mude e a saúde se manifeste para sempre. Mas se esse espírito que foi dada essa concessão, esse acréscimo de misericórdia, não mudar, o corpo saudável de hoje vai receber ao longo do tempo o bombardeamento progressivo da entidade perturbada, porque o corpo está saudável, mas o espírito continua enfermo, e ele vai bombardeando o corpo ao longo do tempo, e lá na frente, a doença que deveria ter se manifestado no começo,
pode alcançar o indivíduo na idade adulta, exatamente porque ele não conseguiu fazer a mudança espiritual prevista para que se desanuviasse no perispírito as energias malsãs e o corpo conseguisse ficar saudável até o final. Então, na hora que nós percebemos a formação do corpo, nós vamos encontrar, de um lado, o aspecto da justiça, muito relacionada àqueles que têm a encarnação de interesse individual, e o aspecto de misericórdia naqueles que estão relacionados aos interesses coletivos, porque Deus é ao mesmo tempo justiça e bondade. Mas além do corpo físico, nós temos ainda dois elementos: as experiências do mundo corporal, as provas, as doenças, os dramas, as lágrimas, as dores, que podem ser provas, expiações e missões. Nada garante que uma pessoa passa por uma provação seja justificável por ser uma expiação. Há muitos que vêm dar exemplo de suas vidas, apresentando para nós condições extraordinárias a partir das dores que atravessam, indicando para nós efetivamente que as nossas transformações, as dores do mundo, não decorrem necessariamente de culpas do passado, mas às vezes nós encontramos pessoas que vêm para dar o exemplo de como nós devemos nos comportar mesmo nas condições mais adversas. E as pessoas que reencontramos não são diferentes disso. Aqueles que muito amamos têm a tendência de reaparecer dentro do nosso lar. Mas aqueles a quem muito odiamos, temos a tendência de atrair para os nossos lares ou sermos atraídos para os lares deles. Há uma tendência grande de que, quando nós não perdoamos alguém que nos fere e existe mágoa e ódio de parte a parte, nós marcamos como que um encontro no amanhã nas nossas próximas famílias. Reencontrar um parente difícil do ontem no hoje significa que nós não conseguimos realizar o trabalho de perdão. E Deus, na sua misericórdia trançada de justiça, oferece o reencontro dessas entidades dentro do lar, para que nós tenhamos a chance maravilhosa de resolvermos as dificuldades que nós possuímos no trato com aqueles que Deus nos deu na condição de parentes. Assim, o nosso corpo é, na verdade, um experimentar de justiça e de misericórdia. Ao mesmo tempo, as experiências que a gente passa, os dramas na vida, podem ser expiações ou podem ser missões para que nós mostremos aos homens como que se pode viver. E dentro do nosso lar, ao mesmo tempo, nós encontramos o trançar da justiça e misericórdia a um só tempo, porque um dos atributos de Deus é que Ele é justo e bom a um só tempo. Deus não é justo e Deus não é bom. Portanto, quando se fala de justiça divina ou de justiça da reencarnação, não se pode esquecer os aspectos de misericórdia, porque Deus não é só justo e não é só bom. Deus é justo e bom e, portanto, no majestoso mecanismo da reencarnação, estará sempre trançado nas nossas vidas o amor e a justiça para provar que Deus é a um só tempo justo e bom.